Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fernanda, uma das nutricionistas aqui da MMI, e hoje eu vim dar umas dicas para vocês de como a gente eliminar toxinas do nosso organismo, tá? Então, normalmente, depois dos períodos de férias aí, períodos de festas ou mesmo de alguns finais de semanas de exagero, a gente acaba ficando com o nosso corpo muito inflamado, a gente acaba se sentindo mais inchada, a gente acaba tendo essa necessidade, parece que de desintoxicar, de eliminar algumas toxinas do nosso organismo, né? O nosso corpo por si só, né, através de alguns mecanismos mesmo do próprio corpo e através de alguns órgãos, principalmente através do fígado, ele já faz esse mecanismo de detox, digamos assim. Então, aqui hoje eu vou dar umas dicas para a gente otimizar esse processo natural do nosso corpo, que é de eliminar algumas toxinas, de como alguns alimentos e algumas coisas que a gente pode implantar aí no nosso dia a dia podem fazer com que a gente acabe otimizando então esse processo de eliminação de toxinas do nosso organismo. Para começar, algumas dicas mais gerais assim e bem pontuais para essa eliminação de toxinas principalmente estimular o suor. Então, como que a gente pode estimular esse suor, né? Fazendo atividades físicas intensas e constantes, fazendo de repente sauna também, exercícios físicos que exijam bastante do nosso organismo, que sejam frequentes e sejam numa intensidade legal para que você consiga suar bastante. Outro ponto legal também, como uma dica principal aí para a gente acabar eliminando toxina do nosso organismo, claro, uma alimentação saudável, né? É você reduzir o consumo de industrializados, reduzir o consumo de refinados, reduzir o consumo de açúcares, de alimentos inflamatórios e dar prioridade à alimentação mais colorida, mais viva, alimentos de verdade, alimentos orgânicos no teu dia a dia. Fora isso, também um sono reparador é muito importante para que a gente mantenha o nosso corpo aí estável, nosso metabolismo mais ativo e nosso corpo funcionando bem e, consequentemente, nossos órgãos trabalhando para eliminar essas toxinas. Outras dicas importantes também sobre a questão da hidratação. Então, você tomar a quantidade correta que você precisa de água aí por dia. Então, tomar no mínimo 35 ml a cada quilograma de peso por dia é uma boa quantidade de água para você ajudar a eliminar, a desinflamar aí o teu organismo. Fora isso, tem duas questões também da Ayurveda que são bem interessantes e que eles falam muito, que ajudam muito nessa parte, nesse mecanismo aí de detox, né? Então, é a raspagem da língua e também a eliminação das toxinas através da limpeza nasal, feita através de produtos à base de cloreto de sódio. Então, são duas ideias da Ayurveda, mas que realmente tem bastante fundamento e já tem vários estudos mostrando de que ajudam bastante para essa questão da eliminação de toxinas. Na alimentação, eu falei aí em geral, né, sobre a questão de, claro, ter uma alimentação mais saudável, de evitar aí alguns alimentos mais pró-inflamatórios. Mas fora isso, também existem alguns protocolos específicos na nutrição que a gente consegue fazer mais pontualmente, que te ajudam a eliminar melhor essas toxinas, né? Então, são protocolos de limpeza intestinal, de modulação intestinal, de suspensão temporária aí de alguns alimentos específicos, colocando alguns injetáveis, infusões e suplementações específicas, que aliado ao todo, né, a toda essa questão da atividade física, a conduta médica, podem contribuir para uma eliminação de toxinas aí mais acelerada pelo teu corpo. Então, existem várias dietas pontuais e dietas específicas que a gente pode fazer dependendo da tua rotina, do teu objetivo e de quanto o teu corpo está inflamado, digamos assim, de quanto tempo você ficou exposto à alimentação que não era tão saudável, aí períodos de exagero, comendo alimentos que não são mais tão legais assim para o teu organismo, para a gente chegar na estratégia específica para que você consiga ter essa eliminação de forma mais correta e mais rápida também. Então, fora esses protocolos nutricionais, a gente usa também muitos alimentos funcionais no dia a dia e na rotina aí para fazer com que, enfim, a gente acelere esse processo. Então, a gente, além da água, né, que é muito importante, como eu disse, a gente usa muitos chás funcionais.
Então a gente usa chás digestivos, chás diuréticos como o chá de cavalinha, o chá de hortelã, o chá de hibisco, o chá de dente de leão, o chá de gengibre mesmo. A gente usa algumas ervas, especiarias, a gente usa o alecrim, a gente usa a cúrcuma, que é o açafrão, a gente usa o gengibre, óleo de alecrim, óleo de menta, a gente usa também o extrato de própolis, aloe vera, o extrato de aloe vera, o vinagre de maçã. Então são alguns alimentos pontuais aí, funcionais, que a gente usa bastante nesse processo aí de eliminação de toxina, na modulação intestinal, para contribuir para que o teu corpo fique mais realmente desinflamado, aí como a gente quer durante esses dias de protocolos específicos. Alimentos verdes a gente usa bastante, alimentos ricos em fibras, os alimentos orgânicos, proteínas mais magras. Às vezes tem alguns protocolos que a gente faz a suspensão temporária ali por 3 a 5, 7 dias, como eu digo, dependendo sempre do objetivo, a gente faz essa exclusão da proteína animal, né? A gente coloca alguns suplementos mais específicos também, a gente suspende por um período ali o consumo de alguns polióis ou de alguns carboidratos fermentáveis. A gente usa muitos alimentos mais refogados, não usa tantos alimentos muito, crus, né? A gente usa também alimentos que não causem muita fermentação, que melhorem o nosso processo digestivo e que não agridam tanto a nossa microbiota intestinal. Enfim, então a gente acaba usando diversos alimentos específicos, especiarias específicas, alimentos funcionais e suplementação também. Como eu até pontuei alguns alimentos aqui mais específicos, eu vou pontuar para vocês também alguns suplementos fitoterápicos que a gente usa, principalmente nessa fase aí de detoxificação do organismo. Então, alguns alimentos mais chaves, alguns alimentos básicos que a gente usa é a Boswellia serrata, que é ótima para essa questão anti-inflamatória, o ômega 3, que é um suplemento chave aí que todo mundo deveria usar, claro, com orientação, né? Porque cada dosagem é específica para cada pessoa. A gente usa bastante também a glutamina, porque junto com essa parte de detoxificação a gente também precisa fazer essa modulação intestinal e tratar ou manter essa microbiota intestinal mais equilibrada e mais saudável. A gente usa muito o NAC, que é a N-acetilcisteína, a gente usa muito o ácido alfa-lipoico, usamos também bastante a vitamina D, né? E alguns outros suplementos específicos aí, alguns vitamínicos, né? Polivitamínicos e minerais específicos dentro do que a pessoa precisa para aquele objetivo. Isso, claro, aqui nas nossas lives a gente acaba pontuando esses alimentos, pontuando esses suplementos mais específicos, mas vale ressaltar aí que tudo precisa ser feito através de um acompanhamento profissional, né? Então não adianta às vezes a gente achar que aquele suplemento pode estar nos fazendo bem, que pode estar ajudando nesse processo detox, de desinflamar, de manter nosso equilíbrio, nosso metabolismo aí em saúde, mais equilibrado, mas se talvez a gente acaba não colocando as doses corretas e principalmente fazendo os protocolos específicos com os suplementos específicos, às vezes pode acabar sendo até mesmo um tiro no pé. Então, quando a gente comenta dessas dicas, desses alimentos e principalmente desses suplementos, é sempre mostrando que existe a possibilidade de ser feito, que existem diversos suplementos, diversos alimentos para todos os tipos de gosto, para todos os tipos de rotina, para todos os tipos de objetivo, mas que realmente eles precisam de uma conduta, né, profissional e de uma orientação profissional para que isso acabe sendo bem feito e para que o objetivo seja concluído. Então, acredito que é isso, principalmente aí nessa volta, nesse retorno aí que muitas pessoas acabam pegando uns diazinhos mais offs e que muitas vezes acabam exagerando um pouquinho ali na comida, saindo um pouquinho da rotina, às vezes acabam deixando de fazer exercício físico. Acredito que sejam muito válidas essas dicas, principalmente para esse começo de ano, enfim, para a gente acabar começando o ano aí com tudo, com a saúde em dia, totalmente desinflamados e aproveitar para que o ano novo seja aí cheio de saúde, cheio de energia. Então não deixem de se preocupar com a saúde de vocês, realmente usem esse processo aí de detox,
usem os órgãos, os mecanismos naturais aí do seu corpo a favor dessa questão da eliminação de toxina e aproveitem e otimizem com essas dicas que eu dei aqui hoje para vocês. Qualquer dúvida eu fico à disposição, espero que tenham gostado. E é isso. Obrigada, pessoal!